Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar hoje a parábola do bom samaritano. E nesse texto é uma conversa entre um intérprete da lei e Jesus. Eles estavam querendo colocar Jesus à prova e eles estavam analisando ali. Jesus falou para ele analisar acerca do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus pergunta para ele o que ele entendia dessa lei, o que ele entendia. E Jesus ele começa contando uma história. Ele diz assim, ó: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então ele estava ali, muito ferido, quase morto, caído à beira da estrada. E aconteceu de descer por aquela estrada um sacerdote. O sacerdote viu e passou de largo, passou longe. E de semelhante modo um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Ou seja, os religiosos, eles pensaram, eu não estou aqui dentro do templo, não tem ninguém me olhando. Ao sacerdote, passou vazado, não tem ninguém aqui para me julgar, não tem ninguém aqui para me questionar, eu vou largar esse homem aí. E o levita, de semelhante modo, fez a mesma coisa, passou longe. Mas um certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele, ou seja, ele ficou compadecido daquele homem, ele teve misericórdia daquele homem. E os samaritanos, eles não eram uma pessoa bem vista pelos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos e eles achavam que os samaritanos não eram dignos. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele e, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, ou seja, enfaixou as suas feridas, derramando nelas azeite e vinho. O azeite, ele no ferimento, ele causa um certo alívio, e o vinho era como se fosse uma asepsia. Então eram coisas caras. O azeite era caro, o vinho era caro. O samaritano, ele era um homem próspero, ele tinha posses e ele amava as pessoas e ele usava os seus recursos para ajudar as pessoas que ele encontrava pelo caminho. Então Deus, ele quer que nós sejamos prósperos para que nós possamos ajudar as pessoas, abençoar as pessoas nas suas necessidades. Então o texto conta aqui, ó, pondo-o sobre o seu animal, ou seja, aquele homem tomou o bom samaritano, ele tomou aquele homem para ele, para os cuidados dele, falou assim: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, porque hoje você é o meu próximo. Colocou no animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Então esse samaritano, ele era uma pessoa próspera, ele vivia viajando e ajudando as pessoas no caminho. Por onde ele passava, ele ajudava as pessoas. E na minha volta eu te pagarei. Então era uma pessoa que não era apegada ao dinheiro, ele era apegado às coisas de Deus, às coisas que Deus ama, e Deus ama pessoas. Aí Jesus fala: ora, qual destes 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele? Então disse Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Então essa parábola aqui ela é muito linda, e ela nos mostra como que os sacerdotes e os levitas, como o texto diz que o homem estava semi-morto, estava quase morto, mas ele não estava morto. Então poderiam dizer que a lei proibia eles de colocar a mão em cadáver. Então não tem como ele dizer isso, porque a pessoa não estava morta, ela estava simplesmente ferida e precisando de ajuda. Talvez aquele sacerdote, aquele levita não tinha condições de ajudar. E por isso ele falou: eu vou gastar o pouco que eu tenho com esse daí e não tem ninguém observando, não tem ninguém vendo, então eu vou embora e vou deixar esse daí. E vem esse bom samaritano e ele vai e o ajuda, ele vai, ajuda aquele homem
é uma lição. As parábolas, elas são um recado, e muitas vezes as parábolas, a maioria delas é um recado aos religiosos que fica preso no seu mundinho, na sua religiosidade, e acaba esquecendo de ver o próximo que está precisando, que está necessitando, que está precisando da sua ajuda. O mandamento é assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu digo assim, ó: a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que me amar e depois eu amar o próximo, porque não tem como eu amar o próximo se eu não me amar. Se eu sou uma pessoa que vive no meu mundinho da religiosidade, pensando somente no meu eu, no meu ego, nas minhas coisas, nas minhas necessidades, eu acabo esquecendo do próximo. E esse samaritano, ele era uma pessoa que tinha posses, ele era uma pessoa que gostava de ajudar, ele vivia no caminho ajudando as pessoas, certo? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Um grande beijo, até o próximo.